O grande debate começa agora, quadro que é um grande sucesso na CNN americana. Aqui nós temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência, a opinião deles não reflete a posição da CNN e o debate começa com a vinheta. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, esse é o nosso primeiro tema, pode decidir a qualquer momento como será feito o depoimento do presidente Bolsonaro à Polícia Federal, que quer ouvi-lo, quer interrogá-lo naquele inquérito que apura acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre uma eventual interferência política na corporação. Segundo a delegada responsável pelo inquérito, Cristiane Correia Machado, as investigações estão em estágio avançado. Por isso, esse depoimento é necessário para já. Ela diz, nos próximos dias. A suposta interferência na Polícia Federal é ainda uma ameaça ao governo, doutora Gisele? Bom dia. Bom dia. Não é uma ameaça ao governo, até porque depois dessa declaração do ex-ministro Sérgio Moro, houve uma série de operações da Polícia Federal deflagradas para a apuração de uma grande diversidade de crimes. Há a expectativa, e realmente já havia a expectativa desde o começo, de que em algum momento o presidente da República fosse ouvido. Isso é necessário realmente porque ele é parte investigada. Houve uma menção direta do ex-ministro Sérgio Moro ao presidente da República. Houve já no passado oitiva de outros presidentes. Na última vez, o ex-presidente Michel Temer foi ouvido por escrito. Trata-se, portanto, de uma deferência ao cargo e não propriamente à pessoa do presidente da República, a autorização de que essa manifestação seja por escrito. Não há, inclusive, grandes expectativas de que o presidente possa trazer novidades contundentes a essa investigação. O presidente, logo após a manifestação do ex-ministro Sérgio Moro, deu uma resposta pública e nos dias subsequentes fez uma série de manifestações públicas contrariando e refutando essas alegações. Houve, inclusive, a nomeação do diretor executivo, a posterior revogação deste diretor da Polícia Federal, com a substituição por um outro nome que hoje lá está ocupando aquele cargo. Portanto, este é um assunto que, pelo prolongamento do tempo e pelos atos posteriores, tanto da Polícia Federal como do próprio presidente da República, ele já não há mais esse objeto investigatório, em grande parte ele se esvaiu, não há mais como se cogitar essa possível interferência ou intenção de interferência do presidente na Polícia Federal, até porque o tal vídeo que foi tão mencionado e alardeado foi tornado público e ali não houve qualquer evidência no tocante especificamente a essa intenção do presidente da República de alguma forma interferir maleficamente, porque a interferência do presidente da República em todas as pastas, em todos os ministérios, ela não é necessariamente uma interferência ruim, é uma interferência necessária, faz parte do seu cargo. Então, realmente vamos aguardar por deferência ao cargo. Espero que o ministro Celso de Mello autorize que essa manifestação seja dada por escrito. Doutor Tiago, esse inquérito da Polícia Federal apurando se o presidente da República teria tentado interferir politicamente no órgão ameaça o governo? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia. Gisele fez colocações absolutamente perfeitas sobre a prerrogativa do presidente da República, fato inscrito, na verdade, inscrição da Constituição da República, sobre as prerrogativas, ou seja, aquilo que está mais do que do direito, é aquilo que é o direito servindo de proteção a algo e de forma mais firme do que o natural. Essa é a prerrogativa, que é a prerrogativa do presidente da República, ser ouvido por escrito. Não ser ouvido por escrito, né? Temos esse costume de falar assim, mas na verdade é manifestar-se por escrito para autoridades policiais e também para o Poder Judiciário. Me parece algo salutar. Nós estamos vivendo, graças a essas narrativas cada vez piores, mais pobres e miseráveis, uma tentativa cada vez maior de afrouxarmos
direitos, de afrouxarmos resguardos da lei contra o Estado punidor. E, nesse caso, o presidente da República é colocado, infelizmente, nessa situação, como uma figura que é investigada por ter feito algo. Foro por prerrogativa de função, depoimentos por escrito, não servem para proteger as pessoas que estão sendo investigadas ou acusadas. Servem para proteger os cargos, exatamente porque verificou-se ao longo da história ocidental que muitas vezes essas pessoas sofriam perseguições políticas em razão dos cargos que ocupavam à época de diversos fatos que aconteceram. Então, vamos parar com a narrativa pobre, miserável, a narrativa totalmente desligada de qualquer sentido de realidade, muito mais afeita ao proselitismo, aos marqueteiros de uma política escondida, do que de fato é algo fundamental para o país, a proteção de cargos relevantes. O que não significa, muito pelo contrário, que todos os fatos devam ser investigados de forma precisa, rápida, sem buscar um culpado, mas buscando fatos que sejam de relevância para o direito penal. Você me coloca uma pergunta, Rafael, que eu respondo de forma bem simples. Esse inquérito policial, pouco se sabe sobre ele. Tentou-se descobrir muito. Ontem chega uma informação que o ministro do GSI, o ministro-general Heleno, teria dado versão diferente da versão trazida a público pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmando que, de fato, houve sim uma troca no GSI e aí quebraria todas as desculpas do presidente Jair Bolsonaro sobre ele não receber informações. Porque vamos nos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro dizia que precisava de mudanças na Polícia Federal porque não era informado. E essa alteração, inclusive, já no Gabinete de Segurança Institucional, tinha ocorrido. Então, há uma contradição, e uma contradição relevante, segundo as palavras do ministro Sérgio Moro, entre a palavra do presidente e do seu ministro de Segurança Institucional. Então, é algo ainda a se esperar para se conhecer todos os fatos. Bom, nós vamos passar para o segundo tema agora. A Advocacia Geral da União afirma que vai recorrer contra a decisão liminar da Justiça do Distrito Federal de obrigar o presidente Bolsonaro a usar máscaras em todas as vias e espaços públicos de Brasília. A advocacia argumenta que a medida visa preservar a independência e a harmonia entre os poderes. A multa por descumprimento da determinação é de R$2 mil por dia. Eu quero começar perguntando à doutora Gisele. Doutora Gisele, é uma lei do Distrito Federal que vale para todo mundo, desde a pessoa mais simples que mora naquele território até o presidente da República. É legítimo que a AGU vá à Justiça pedir que o presidente da República desrespeite uma regra que, em tese, vale para todo mundo? Pois é, Rafael, eu fiquei bastante curiosa porque me chamou a atenção que um advogado tenha ingressado com uma ação popular contra o presidente, contra o Distrito Federal e contra a União Federal, justamente com um pedido para que fosse cumprido um decreto estadual de uso de máscaras em locais públicos. O pedido desse advogado é, então, para que o presidente use máscara em todos esses locais, repetindo ipsis literis aquilo que já está no decreto estadual, que o governo do Distrito Federal exija que todos os servidores também portem, por todos os períodos em que estiverem prestando seus serviços ou que estiverem em locais públicos, repartições públicas, que também portem essas máscaras, repetindo novamente aquele decreto que está vigente lá no Distrito Federal e também exigindo a fiscalização mais dura do governador do Distrito Federal com relação a esse uso de máscaras, porque, baseado numa informação, numa entrevista dada no canal YouTube pelo governador, o próprio governador disse que só havia aplicado 3 multas, uma delas, inclusive, contra o ex-ministro da Educação, Weintraub, que não teria usado máscara numa das manifestações que houve em Brasília. Então,
Eu fiquei bastante curiosa de entender por que é que um advogado iria ingressar com uma ação popular para exigir um cumprimento de um decreto que é um decreto erga omnes, que é um decreto que está em vigor, que é um decreto que vale para todos. Portanto, a AGU ela já fez uma manifestação nesse processo e provavelmente irá repetir essa mesma manifestação, que é muito mais de cunho processual e procedimental, justamente por questionar qual é a legitimidade, qual é o interesse, qual é a utilidade desta ação popular, inclusive porque o próprio fundamento do juiz, Tiago, e aí é bastante curioso, é com base na Lei de Política do Meio Ambiente e nesse decreto estadual. Ele, então, estabeleceu, fixou multas para a União Federal, para o governo e para o presidente, para que cumpram essas medidas. A multa da União Federal, inclusive, é de R$20 mil por dia para aqueles que não usarem as máscaras nas repartições públicas, e a multa ao Distrito Federal ela será fixada em momento posterior, porque o juiz exigiu que o Distrito Federal apresente medidas objetivas que já vêm sendo tomadas para a fiscalização rigorosa das pessoas que não portam máscaras. Então, mais uma vez o Poder Judiciário sendo movimentado, o nosso dinheiro público sendo gasto de uma forma absolutamente inútil. Isso porque já existe o decreto estadual, já existem os órgãos de fiscalização, já existe a sanção, ou seja, a fixação de uma penalidade, de uma multa. É preciso somente que se faça essa fiscalização e que essas multas sejam aplicadas. Até porque eu fiquei até curiosa como é que uma ação popular poderia justamente conter esse objeto e talvez por isso essa ginástica do judiciário de então se valer da Lei de Política do Meio Ambiente para então dar essa decisão com um fundamento legal. Tiago? Gisele usou talvez um dos verbetes mais importantes e mais relevantes da língua portuguesa, o inútil. É tudo inútil no Brasil, né? O decreto. Você estabelece um decreto, sendo chefe de um poder de Estado, e o decreto precisa ser acionado na justiça para vigir. Porque o decreto é inútil. É aquele problema do país que meu querido amigo, grande criminalista João Florencio Salles Gomes fala. A gente fica discutindo súmula do Supremo para vincular as decisões se a lei não vincula. Agora, também tem o inútil do presidente, que por que raios ele não usa máscara? Ele que deveria dar o exemplo, comprovadamente a máscara é essencial para a questão de transmissões. Se ele de fato não teve a Covid, por que ele vai colocar em risco o próprio cargo onde ele está? Ele tem mais de 60 anos de idade, ele está no grupo de risco. Por que ele não usa a máscara? Me parece que o último dos problemas aí é a petição de um advogado. O grande problema é essa cultura do desrespeito à legislação, inclusive pelos governantes. Esse desrespeito que é a mãe de tudo, da corrupção, dos dinheiros gastos em excesso, mesmo que não sejam criminosos ou não. Esse é o problema. Existe uma inutilidade ampla, geral e irrestrita, como gostaria o nosso Ernesto Geisel. Não é verdade? Por que o presidente da República não usa máscara? Basta colocar a máscara, que a AGU também não vai ser movimentada, o judiciário não será movimentado, o advogado não precisará entrar com uma petição, e nem vou entrar nos motivos pelos quais ele deve ter entrado com essa petição, é uma questão dele, mas que parece ter acionado de forma correta. É uma legislação. Gisele, é aquela velha pergunta que sempre colocamos aqui. O que custa respeitar a lei? Pois é, Tiago, por que desse não engajamento? E há, inclusive, pesquisas recentes que mostram justamente a elevação de números alarmantes na periferia, que é justamente onde não há essa fiscalização tão rigorosa. Exato. Então, é preciso que as pessoas estejam engajadas, estejam cientes, que elas respeitem a legislação e também que o poder público cuide de fazer uma fiscalização bastante rigorosa com uma punição. Esse decreto do Distrito Federal é muito bom. A multa de R$2
R$2.000, é um pouco menos do que o equivalente a 2 salários mínimos. É uma multa altíssima, uma multa pesadíssima. Portanto, é uma multa realmente que tem o intuito pedagógico de fazer as pessoas respeitarem e usarem as máscaras. Mas o que a gente faz com o presidente da República se ele não respeita isso? O que fazemos com todas as pessoas que não usam máscaras, né, Tiago? Eu vindo todos os dias para a CNN, observo nas ruas muitas vezes as pessoas portando as máscaras na mão ou com elas penduradas somente de um lado do rosto. Realmente não é possível, muitas vezes, portar essa máscara a todo momento. É preciso, às vezes, retirá-la para fazer uma higiene ou mesmo para comer alguma coisa. Se estiver distante de alguém, não tem problema nenhum. Com distanciamento. Existem hoje em dia, inclusive, o brasileiro é muito criativo, uma série de máscaras diferentes. Há tecido, há aquelas máscaras agora de acrílico ou de plástico também, que é possível ver o rosto das pessoas. Então, assim, há a possibilidade de encontrar um meio de uma máscara que seja adaptada. É incômodo mesmo, realmente ela dificulta, eu tenho bastante dificuldade de usar para respirar, mas enfim, busquei uma forma para encontrar um meio que eu pudesse utilizar a máscara. Então, é muito mais um engajamento das pessoas e uma fiscalização mais dura. Essa, sim, é a parte boa dessa ação completamente inútil, mas não exatamente colocar o presidente como réu de uma ação dessa, porque todas as pessoas que não usam máscara estão colocando as outras em risco. Bastaria, inclusive, multar o presidente da República. Exatamente. Multa. Exatamente. Que seja multado. E há, inclusive, a previsão, Tiago, de reincidência no decreto com o dobro da penalidade. Portanto, é uma sanção de multa bastante elevada, bastante custosa. É só preciso que o governador realmente faça valer a fiscalização. São muitos órgãos de fiscalização, inclusive. E outra coisa, nada que uma boa venda de chocolate não resolva o pagamento dessa multa. Lembrando que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, tomou uma multa por participar daquele evento no domingo retrasado, em que ele apareceu publicamente sem a utilização da máscara. Exatamente. Mas eu queria propor a vocês aqui um novo assunto. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta a pontuação da carteira de motorista para até 40 pontos. É uma suspensão gradativa, né? 20, 30, 40, desde que o motorista não cometa nenhuma infração gravíssima. Agora, para motorista profissional, vão valer os 40 pontos. Se ele chegar aos 30, ele pode reduzir essa pontuação fazendo um curso de formação, ou seja, o taxista, o motorista de aplicativo, o caminhoneiro vão ter algumas alternativas para não terem a carteira suspensa, e são eles que mais passam tempo na rua, estão obviamente mais sujeitos a cometer a infração, mas também mais sujeitos a colocar a própria vida e a vida dos outros em risco, por cansaço, enfim, por uma série de razões que não vêm ao caso. O texto aprovado ontem na Câmara, aliás, daqui a pouquinho, e nós já estamos acompanhando, ainda hoje pela manhã, a Câmara vai se reunir para votar os destaques dessa lei que já foi aprovada ontem à tarde. O texto diz que o motorista sem nenhuma multa gravíssima, que é aquela em que há, por exemplo, um excesso de mais de 20% da velocidade permitida, só terá carteira suspensa com 40 pontos em 12 meses. Com uma multa gravíssima, uma pelo menos, aí o limite é de 30 pontos. Os motoristas com 2 multas gravíssimas, aí sim terão a carteira suspensa com 20 pontos. Como eu disse, para os profissionais, o limite é de 40, independentemente da gravidade das infrações. Só no ano passado, 2019, cerca de 40 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito aqui no Brasil. Doutora Gisele, doutor Tiago, esse aumento do limite de pontos para a suspensão da carteira de motorista é uma medida correta? Quero começar com o doutor Tiago. Então, Rafael, eu aprendi como base, acho que base intelectual, base que é elementar a todas as pessoas do direito, 2 regras que estavam no Templo de Delfos, na Grécia. 1, conhece a ti mesmo, coisa que eu estou tentando ao longo do tempo, e nada em excesso. Esse nada em excesso é que me parece um problema quando transferimos ele para a legislação, para a intenção legislativa e também para as discussões legislativas. É claro que existem muitas pessoas que acabam perdendo o direito de dirigir em razão de grandes bobagens. A questão de um cinto de segurança que é esquecido de colocar quando sai de casa, o celular numa emergência que toca, você acaba atendendo, eu já fiz isso várias vezes, por questões de saúde, etc. E muitas outras circunstâncias que são da vida. O problema é que a legislação nos impõe
descrever em pouquíssimas linhas todas as possibilidades de conduta humana e tentar, dentro dessas poucas possibilidades de escrita, equipararmos coisas desiguais. Eu, particularmente, o que acho gravíssimo? E eu não sou nenhum especialista em lei de trânsitos. Posso até ser quando há um crime de trânsito, mas não na legislação e nos motivos da legislação. O que é? A ultrapassagem no farol vermelho, o excesso de velocidade a mais de 30% da média permitida, a velocidade extremada nas estradas, porque são essas as causadoras, essas são as reais causadoras do grande número de mortes. Assim como os motoqueiros, que possam estar entre os carros andando em grande velocidade, sem capacete. Isso sim é aquilo, porque, vamos pensar, eu vou tentar não reformular, mas ir para um outro lado. Qual é o discurso que fazemos quando se tenta mudar a lei de trânsito? É sobre a letalidade do trânsito brasileiro. Essas condutas são letais. Se você desrespeitar essas normas, você estará incidindo nelas porque praticou condutas letais. Em outras, a suspensão do direito de dirigir deve vir, claro, pelo acúmulo, o total descaso com a legislação, sem dúvida nenhuma. Mas é uma discussão que também tem que ser bem modulada para que, pela desculpa, e vejam a gravidade, pela desculpa da proteção à vida, nós não possamos ter até mesmo maior razoabilidade. Um exemplo, se a pessoa tomar 2 multas gravíssimas, diminui esse risco, diminui esse patamar de perda. Ora bolas, então quer dizer que ela pode ter uma conduta gravíssima? Ou seja, ela já arriscou a vida de pessoas para ter esse patamar de perda? Então eu fico bastante preocupado. Por quê? Porque nós sabemos que a questão de multa de trânsito, e aí é uma coisa típica brasileira, é muito arrecadatória. É muito arrecadatória. Se você está parado no farol e toca o seu celular ou uma mensagem, você não está colocando a vida de ninguém em risco. Dirigindo no celular, você está colocando a vida de alguém em risco. Se você viola por um motivo X, Y ou Z, a questão do rodízio, você também não está colocando em risco a vida de ninguém. Você pode ser punido, multado, mas perder a carteira de dirigir, a possibilidade de locomoção em todas as suas esferas e possibilidades, às vezes parece demais. Então, não é uma posição, tá? A minha. Eu estou só raciocinando alto aqui com vocês. Por quê? Porque nós temos sempre um debate legislativo que é levado para extremos, para paixões. Aqui, me parece, o trânsito, como temos como argumento fundamental o resguardo à vida, porque se as pessoas dirigissem bem, todo mundo poderia usar o celular, poderiam não usar cinto de segurança se todos andassem numa velocidade razoável, mantendo distanciamento. Mas é só pegar uma estrada brasileira que nós vemos Schumachers, Niki Laudas, Alan Prosts, Ayrton Sennas com seus pseudo-carros importados a 190 por hora, sabendo onde estará o radar. Quero ver a doutora Gisele agora. É razoabilidade a medida que justamente inspirou esse escalonamento e esse aumento dos limites e o tratamento diferenciado entre motoristas profissionais e os motoristas, né, nós, Thiago, os motoristas comuns. Então, é uma medida absolutamente salutar, isso porque nós realmente utilizamos muito dos veículos automotores para fazermos os deslocamentos aqui em São Paulo, inclusive, há distâncias que são absolutamente impossíveis de serem feitas com o transporte público pela quantidade de vezes que são necessárias a troca desses transportes e pelo tempo muito elevado que é necessário para fazer esse deslocamento. Então, aqui na cidade de São Paulo, esse problema é vivido diariamente. Nós usamos muito o transporte de
de veículos e justamente por isso, por essa questão da multa ter se desvirtuado de proteção à vida para ser arrecadatória, salvo engano, na cidade de São Paulo, é o primeiro em número de arrecadações na cidade, então é uma receita absolutamente relevante e importante para a cidade, o que é completamente distante da função principal da multa, que seria a função pedagógica. Pois não. Concordando contigo. E até muito interessante, né? Porque se você recebe uma multa, você tem que provar o que você não fez. Exatamente. O que para o direito é impossível. Impossível, sem provar que não estava lá, enfim. Então, é uma questão de razoabilidade, é necessária, essa discussão já vinha faz tempo, é um clamor realmente de todos os motoristas. Há, inclusive, em alguns lugares, justamente por conta dessas multas serem tão arrecadatórias, um limite de velocidade absolutamente baixíssimo, que não guarda relação nenhuma com a capacidade, com o leito carroçável, que poderia, naquele espaço, ser adotada uma velocidade maior sem o comprometimento da segurança. E mais importante do que tudo isso, Thiago, que é o que falávamos no debate anterior, é o engajamento das pessoas, Sim. É o respeito à lei. Então, nós não podemos pressupor que as pessoas irão desrespeitar o Código de Trânsito e que, por essa razão, é preciso que a sanção seja dura o suficiente para proteger a vida das pessoas. Não é possível que haja essa relação direta. Então, o Código de Trânsito tem que trazer as disciplinas próprias do trânsito. As pessoas que dirigem precisam fazer o curso, obter a carteira, respeitar essas normas de trânsito, por vezes questioná-las, porque, como eu disse, há situações em que a rua admitiria, eventualmente, uma velocidade um pouco maior. Já existe na lei, inclusive, essa previsão desse excesso dos 20%, que não dá uma penalidade tão alta ao motorista. Mas o mais importante de tudo é que a vida seja preservada por outros meios e não exclusivamente por uma pontuação muito baixa na carteira, que por 3 multas a pessoa pode, então, perder o seu direito de dirigir. E como você bem disse, Thiago, muitas vezes a pessoa vai usar o carro no dia do rodízio porque ela precisa ir trabalhar. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Eu precisei usar o meu carro para ir a uma audiência que estava designada num dia e num horário que era meu dia de rodízio e eu não podia não comparecer à audiência e eu, então, levei uma multa por conta do rodízio, absolutamente consciente, infelizmente, e isso acontecendo diversas vezes, reiteradas vezes, vai tirar a carteira de um motorista que não oferece perigo nenhum. Então, é preciso outras formas de fiscalização, outras formas de preservação da vida, de conscientização e não necessariamente segurar as pessoas com pontuação mais baixa, mais rigorosa. Acho que 40 é absolutamente razoável, 40 pontos. Eu acho complicado só, quando discutimos isso, passarmos a mensagem que eu sou contra, que eu sou a favor que use celular, não é nada disso. Tá. É uma discussão legislativa. Nem eu Vamos retomar essa discussão, então, daqui a pouquinho. Eu quero fazer uma provocação a vocês, porque vejo que em muitos pontos vocês concordam, doutor Tiago, doutora Gisele, começando pela doutora Gisele. A Prefeitura de São Paulo tem um levantamento dizendo que o número de multas em São Paulo tem caído gradativamente, consequentemente a arrecadação com multas também, embora existam mais radares na cidade do que havia anteriormente. Garante que não há nenhum radar escondido, que todos os radares estão sinalizados, aliás, como determina a legislação. Radar fixo ou móvel deve estar previamente sinalizado para não virar pegadinha para motorista. Mas o dado mais relevante para mim nesse debate é o seguinte: a Prefeitura diz que 70% dos motoristas de São Paulo, 70% não tomam nenhuma multa. Nenhuma. Celular, rodízio, excesso de velocidade, cinto de segurança, e que as multas estariam todas concentradas em 30% dos motoristas ou dos automóveis, não é, das placas. A gente não acaba igualando o bom e o mau motorista com esse tipo de argumento, começando com a doutora Gisele? Olha aí, Thiago, somos 30%. Somos 30%. Que bom que 70% dos motoristas da cidade respeitam a lei. É isso que se espera. Inclusive, o que se espera é que justamente esse número aumente. Eu só fico curiosa de saber se esse número foi obtido somente nesse período de pandemia, ou seja, de uma redução drástica das movimentações na cidade, ou se ele abrangeu períodos anteriores, porque nós aqui em São Paulo, infelizmente, somos recordistas
recordistas recorrentes de trânsito. Só para complementar, doutora, esse número é de antes da pandemia. Então, provando mesmo que somos bons motoristas em nossa maioria e que, então, esses 30% precisam ser duramente punidos, precisam ser rigorosamente fiscalizados. E, de novo, 40 pontos com todo esse escalonamento e todo esse regramento específico, inclusive com essa diferenciação de motoristas profissionais e de motoristas comuns, que já era um clamor anterior e que realmente é necessário que se faça, porque esses motoristas profissionais, eles ficam muito mais tempo rodando pela cidade, eles estão muito mais suscetíveis a essas multas de menor pontuação, mas de multas que podem cumular sim, e podem agravar a situação. E essa pessoa, ao perder a sua carteira, ela perde a sua possibilidade de trabalhar, de receita, de trazer dinheiro para casa, de subsistência. Justamente nesse momento de pandemia, ainda mais importante que haja justamente esse tratamento diferenciado. Com relação aos motoristas comuns, é preciso, então, que haja, como disse o Tiago, essa diferenciação e que haja um incremento dessa pontuação, Rafael, justamente por conta dessas multas leves, mas que no acumulado de um ano, e um ano é um período muito extenso para motoristas que usam o automóvel todos os dias para se locomover, tanto durante a semana como no final de semana. Há um uso desse automóvel por muitas vezes e não sempre fazendo o mesmo trajeto. Então, muitas vezes, nós fazemos trajetos que não conhecemos. E porque não conhecemos, estamos arriscados, sim, a cometer delitos até por desconhecimento ou por falta de atenção. Por vezes, por exemplo, utilizar uma faixa de ônibus que eu só percebo que estou na faixa de ônibus depois que já passei pelo radar, depois que já cometi essa infração, porque a faixa era uma faixa da direita e que, de repente, ela começa a ser uma faixa de ônibus e eu não conheço. Outra avenida muito peculiar aqui em São Paulo é a Avenida Rebouças, que possui um corredor de ônibus, mas não em tempo integral. Há dias e horários em que também os carros podem utilizar aquela faixa e muitas vezes ficamos na dúvida e não é tão fácil assim de identificar se naquele horário e naquele dia eu poderia me utilizar ou não. Então, são situações de nenhum potencial lesivo que configuram realmente situações absolutamente do dia a dia que acontecem sem a vontade deste motorista e que, então, para esses motoristas, os 40 pontos, na minha opinião, no meu entendimento, são absolutamente razoáveis. É preciso que se mantenha essa diferenciação com relação àquelas condutas graves, gravíssimas, realmente aqueles motoristas que dirigem alcoolizados, aqueles motoristas que dirigem sob efeito de remédios ou que passam prolongados períodos dirigindo, dirigem com sono. Então, esses motoristas irresponsáveis que realmente colocarão em risco vida de outros motoristas e de pedestres, estes sim têm que ser duramente punidos. Para eles tem que haver sim, nesse escalonamento, essa redução de 40% para 20%, ou uma multa gravíssima ou duas multas gravíssimas e já realmente perder a carteira e ser obrigado a refazer todo aquele procedimento para a obtenção de CNH, porque estes precisam ser reeducados e, diferentemente daqueles outros que não, que cometeram as infrações muitas vezes, nem perceberam quando chega a multa, é que a pessoa vai realmente perceber que ali não era um limite de 50, era 60 ou 70, enfim, multas menores. Doutor Tiago? Às vezes eu acho que nós nunca chegaremos no razoável através dos instrumentos do direito. É muito triste isso. Não com base no que a Gisele está falando, eu concordo plenamente com ela. O problema é o seguinte, vamos pensar. Se o Estado tem uma ideia arrecadatória sobre isso, se você tira a capacidade... Eu vou tentar demonstrar a estupidez de ambos os lados, certo? Se o Estado busca arrecadar dinheiro com multas e depois de 2 anos, quanto mais ele multa, ele perde a galinha dos ovos de ouro, não me parece inteligente. Da mesma forma que me parece muito pouco punível essas atitudes, essas condutas de motoristas que de fato colocam vidas em risco, as deles, as das suas famílias e a de outros. Me parece então que existe um problema, um excesso de um lado
e uma afrouxeza, um afrouxamento, né, uma sutileza do outro. Né? O que acontece? Na minha opinião, nós deveríamos apenas caçar carteiras em condutas de trânsito que gerem risco às pessoas. Alta velocidade, sinal vermelho, dirigir embriagado ou sob uso de medicamentos. E as demais condutas, porque aí a gente entra na história do paternalismo do Estado. O Estado vai ficar ensinando as pessoas enquanto já existe uma lei. É isso que nos torna e nos mantém subdesenvolvidos. O Estado e as pessoas, principalmente, de forma consciente, de forma cidadã, tem que saber que o celular não é para ser usado dentro do carro enquanto você está dirigindo. Elas devem saber que o rodízio deve ser respeitado, porque você pode ter a sua circunstância específica, como você aqui falou, Gisele, de uma audiência. Acontece. É aquela história, o poder público te proíbe, mas te intima aí. E vai chegar num tribunal, aqui em São Paulo, por exemplo, a partir de transporte público. É dificílimo. São todos longe. Sim. Mas tudo bem. Entendo, somos todos iguais perante a lei, temos que nos adaptar. Tanto que você foi multada, logo foi punida pelo que fez. Acabou o assunto. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, acabar com esse paternalismo bobo e entendermos que o que não é conduta de risco para a saúde e a vida de outras pessoas pode ser punido com dinheiro no bolso. A perda de direitos apenas quando os direitos de outras pessoas são colocados em risco. Isso seria razoável. Uma outra bobagem, e aí eu sei que eu vou ser um polemista no que eu vou falar, mas também não estou me importando muita coisa com isso, não. O radar, o motorista saber aonde está o radar. Do que adianta o cidadão estar a 185 km por hora na rodovia dos imigrantes? Ele sabe que o radar é daqui a 1 quilômetro, ele reduz, passa e volta a colocar a vida das pessoas em risco. Me diga, qual é a lógica desse direito que tanto se proclama, que tanto se louva? Não, porque o Estado não pode mentir, não pode se utilizar de subterfúgios. Não, não é. Isso é uma questão randomizada. É uma questão randomizada. Porque senão, um argumento simples, como eu uso agora, transforma essa conduta em boba e infeliz. Olha, teremos 10 radares ao redor da rodovia. Eu vou a 200 por hora, diminuo para 110, passo o radar, volto para 200 por hora, andando como se eu fosse o Nigel Mansell depois de 4 uísques, reduzo de novo e uma hora eu não reduzo porque eu já bati o carro. Já destruí famílias, etc, etc. Então esse é o problema. Primeiro adequarmos a legislação à realidade do que nós vemos nas ruas, nas estradas. Quantas pessoas, Rafael, você viajando com família, etc., você, Gisele, também, vocês não viram aqueles verdadeiros animais cadastrados no registro geral? Que na faixa da esquerda, as pessoas estão na faixa de esquerda, a 110, 120 por hora, okay. Vem um xarope a 200 por hora e gruda no carro numa distância de 10 centímetros. E você vê que tem uma família no carro da frente. Isso daí, eu acho que deveria existir, como diz um amigo meu, o Fernando Neisser, que foi ouvido até aqui na CNN ontem, deveria ter um raio laser para destruir o carro do cara na hora que o cara faz isso. É bom não dar muita ideia não, viu, doutor? É bom. Eu quero ouvir rapidamente, mas respeitando o limite de velocidade de cada um de vocês nas considerações finais aqui. A gente já está estourando o tempo, começando pela doutora Gisele. Nas minhas considerações, vou homenagear o Thiago numa frase que ele disse ontem. Precisamos pensar todo o país novamente. Ele terminou os argumentos finais dele ontem e eu fui embora refletindo, porque o Thiago e eu somos viciados no debate. A gente debate dentro e fora do ar, temos inclusive contaminado outros membros da equipe com os nossos debates. Eu concordo, Thiago. Eu fui justamente refletindo sobre isso, pensando sobre essa dicotomia que muitas vezes é objeto dos nossos debates de esquerda e direita, que não é uma exclusividade do Brasil. Em todo o mundo há esse debate de esquerda e direita, muitas vezes esse movimento pendular de governos e de eleições, horas tendente à direita, horas
tendente à esquerda. E eu fui pensando se não é um momento do Brasil dar um passo a mais, se não é um momento de começarmos a questionar não essa questão da polarização, mas se não é um momento de começarmos a questionar se não merecemos um novo desenho estatal, se não merecemos uma nova Assembleia Constituinte, se não é o momento de pensarmos numa nova Constituição. A nossa Constituição Federal tem mais de 30 anos, nossa Constituição foi redigida num momento em que havia um grande temor para proteger os cidadãos do Estado, um Estado que tinha um histórico muito recente de autoritarismo. Hoje, 30 anos depois, vivemos um momento totalmente diferente, uma sociedade muito diferente. A nossa Constituição foi redigida à época de uma sociedade analógica. Hoje vivemos uma sociedade digital, uma sociedade em rede. Então, a minha provocação e o meu questionamento para eventualmente debatermos amanhã é justamente se não está no momento de começarmos a conversar, de começarmos a discutir, se não é o caso de termos uma nova Constituição, uma Constituição mais enxuta, uma Constituição que realmente reflita os valores e as vontades desta atual sociedade brasileira, desta atual sociedade, desses cidadãos e desses valores cidadãos que temos hoje em dia. Nós vimos uma grande evolução dessa sociedade desde 1988. Temos hoje pessoas que vão às ruas, que vão às redes sociais, que vão aos órgãos públicos, que clamam, muitas vezes até em excesso, e essa é uma crítica que fazemos, que clamam por seus direitos, que requerem responsabilidade dos governantes. Então, será que não é este o momento de começarmos a pensar que Brasil é esse que queremos e, eventualmente, discutirmos um novo redesenho que reflita melhor os anseios de toda a população, de todo o povo brasileiro? Essa é a minha provocação de hoje. Tiago? A Gisele usou uma expressão sobre a Carta da República já ter 30 anos. Me permita, minha amiga, corrigi-la. Ela ainda tem 30 anos. O grande problema, talvez, do Brasil seja a dança das cadeiras, não só institucional, mas também moral, ética, principalmente quando falamos de legislação. A Constituição da República foi chamada por Ulisses de Guimarães de Constituição Cidadã, exatamente para proteger a cidadania, o indivíduo contra o Estado. Acreditem, e eu vou falar algo aqui, vocês em casa recebam isso de uma pessoa que tem um grande respeito pela Constituição e pelos códigos brasileiros. A nossa Constituição é boa e das melhores. Ela tem excessos, ela é muito descritiva, ela é. Mas porque vivemos períodos no último século da mais absoluta instabilidade, que parece não ter acabado até agora. As instabilidades, principalmente com quebras institucionais, nós vamos ter lá já na década de 10, depois vamos ter com Getúlio, depois teremos em 64, e ainda esse fantasma que paira, intervenção militar para lá, intervenção militar para cá, faz, na verdade, o contrário do que o proposto pela Gisele. É necessário que a Constituição da República seja agora reafirmada e não mudada. Porque eu, particularmente, não quero que a Constituição da República nova seja erguida em grande discurso, até porque não haveria um grande discurso, por esses chefes de legislativo que temos hoje. Eu quero a de Ulisses Guimarães. E eu quero que, na verdade, não mudemos a Constituição da República porque, por muitos motivos infraconstitucionais e de comportamento da cidadania brasileira, não só do Estado, mas problemas dos cidadãos brasileiros, nós não conseguimos cumprir as promessas constitucionais. Eu vejo muito grandes discussões sobre esquerda e direita. Já vi muitas pessoas me equiparando a esquerdopatas, inclusive alguns com cargo público. Eu sempre fui um liberal na economia. E no restante, eu só quero o respeito à Constituição da República. Digo, liberal, e acho que é um sonho que devemos ter. Acho que não pode ser implementado agora. Quanto menos Estado é sempre bom. É uma regra verificada por todos. E
nas questões sociais é simplesmente a ordem constitucional, goste eu ou não. Agora eu me pergunto, quem é contrário a que todos os brasileiros tenham saneamento básico? Quem é contrário a que todos os brasileiros tenham educação de qualidade, saúde de qualidade, cultura de qualidade? Quem é contrário a isso? E vejam só como nós estamos caindo na verdadeira mentira dos proselitistas políticos e desses marqueteiros políticos que estão transformando em profissão, muitas vezes, o que é um projeto constitucional de mentira. Não existe mais esquerda e direita, nós temos um Estado constitucional. Nós podemos discutir como chegar à implementação disso. Aí cabe à esquerda e à direita, porque são filosofias econômicas e não comportamentais. Então vamos deixar isso claro de uma vez por todas. Eu sou um defensor, serei defensor sempre da Constituição da República. E devemos mudá-la, mas depois que, implementando ela, não der certo. Porque nós não implementamos ela ainda. É mentira dizermos que respeitamos a Constituição, que os brasileiros têm direito à saúde, saneamento, educação e cultura. Então, podemos mudar um dia para melhorar aquele trabalho que já tenha sido realizado. Não porque fomos incompetentes de não ter implementado as regras e os direitos constitucionais. Eu agradeço ao doutor Tiago Anastácio, à doutora Gisele Soares. E lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.